Portugal conseguiu fazer o pior jogo da Copa até aqui, o dia 17 de junho de 2026. É a primeira rodada da Copa do Mundo e Portugal conseguiu fazer essa proeza. Uma das seleções cotadas como favorita, inclusive, num patamar ali, quem sabe um pouco mais abaixo de França e Espanha, mas ainda assim entre as maiores favoritas para conseguir conquistar a Copa do Mundo, a grande geração de ouro, diria assim, do melhor meio-campo do mundo, pode-se dizer. No final das contas, se rendeu à República Democrática do Congo e ficou apenas no empate em 1-1 lá em Houston, nos Estados Unidos. Então, antes de falar um pouco sobre esse jogo, você provavelmente que está aí do outro lado da tela sabe muito bem do que eu estou falando se você viu o jogo. Se você não viu, aqui você vai ter mais ou menos uma análise do que eu achei sobre o jogo e também do que foi o panorama da partida. Mas antes disso, peço para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like também. Eu sou Rafael, sou jornalista, falo sempre sobre futebol, não só aqui, como nas outras redes sociais também. Então, cara, vamos falar um pouco sobre esse jogo que já era de se esperar. Portugal começou lá realmente em cima da seleção do Congo, implementando um ritmo mais em cima, imprimindo esse ritmo de dominância realmente. Acho que até nesse início de jogo Portugal tenta acelerar mais um pouco esse passe já para tirar esse peso e fazer esse primeiro gol, que aconteceu rápido, inclusive o segundo gol mais rápido da Copa do Mundo foi da cabeça do baixinho, o menor jogador até então em campo de Portugal naquela ocasião, foi quem de cabeça abriu o placar e parecia tomar rumos diferentes para Portugal. Parecia, né? Parecia, porque a partir dali a gente viu um jogo completamente tediante e muito difícil e chato para quem vê esse jogo. Porque Portugal trocou bastante passes, no primeiro tempo foram quase 500 passes trocados da seleção de Portugal, né? E aí Portugal ficou muito num ritmo de, por exemplo, vou controlar esse jogo e me defender com a posse de bola, mas sem agredir de fato a seleção do Congo, né? A da República Democrática do Congo. Ficou naquilo. Vitinha, João Neves, Vitinha fazendo essa aceleração, digamos assim, rodar a bola de um lado para o outro, mas na maioria das vezes se tornou uma equipe meio monótona e fica a impressão até de inclusive uma certa comparação com a Espanha, de que sem os pontas, no final das contas a seleção de Portugal e da Espanha, que estão entre as favoritas, acabam sendo completamente previsíveis, eu diria, nas suas ações. Porque ficou muito nisso do meio campo tocar a bola, Bruno Fernandes aparecer, Bernardo Silva aparecer, e até acontecia desse ataque na última linha, e Portugal tinha a chance de dar esse passe diferente, de arriscar, mas hesitou muito, optou muito mais pelo passe seguro e no final das contas não tentou. Se você tem um espaço para errar, acredito que seja esse quando você tem um jogador não, um gol de vantagem ao seu favor, né? Esse espaço é justamente para isso, é nessa hora que acredito que você possa forçar no jogo, né? Quando você tiver a oportunidade, você possa agredir o seu adversário e não ficar nesse jogo lento, nesse toque monótono, sem agredir de fato seu adversário. E assim, nas poucas escapadas, e Congo até terminou com mais finalizações que Portugal no primeiro tempo, se eu não me engano foi uma para Portugal justamente a do gol, e duas para a seleção da República Democrática do Congo. Você permite, no final das contas, Congo em uma chance voltar para o jogo. E o Congo foi chegando, né? Teve uma boa oportunidade, eu não lembro quem foi o Issa, de esquerda, que passa muito perto ameaçando ao gol do Diogo Costa. Depois teve um chute prensado e o Diogo Costa faz a defesa tranquila. E aí vem a do gol no último minuto, inclusive do primeiro tempo, que já traz toda essa pressão para Portugal. E aí naquela hora que você tinha espaço para arriscar, agora você não tem mais. Mas vai ser justo nessa hora do desespero que Portugal optou por forçar esse jogo, né? E é interessante porque a República Democrática do Congo adotou uma estratégia muito interessante para parar e fazer esse time ser monótono, né? Baixou mais as suas linhas e na hora que Portugal tinha a bola pelos lados do campo, que é geralmente quando vai forçar esse cruzamento, para procurar inclusive o CR7, a gente tinha o Tuanzebe e o Capuadi mais grudados no camisa 7 e na maioria das vezes uma linha completamente baixa da República Democrática do Congo.
o que fazia com que os cruzamentos acabassem parando quase sempre na mão do Mpazzi, que é o goleiro. Então foi muito isso que aconteceu durante quase toda a partida e durante quase todo esse jogo. Até destacar uma partidaça, eu vou deixar aqui ao lado, inclusive desse lado aqui, as estatísticas do Wan-Bissaka, que é o lateral direito, muito conhecido, inclusive já jogou em Manchester United, da República Democrática do Congo, que fez uma partidaça, assim, ele anulou o lado direito de Portugal, que contava com Nuno Mendes e Pedro Neto. E assim, o Pedro Neto tem esse jogo de 1 para 1 e pode alternar por dentro para liberar o corredor para o Nuno Mendes atacar. Só que a impressão que ficou é que o Nuno Mendes, com bola, o Pedro Neto não fez uma partida tão colaborativa, mas tem esse papel tático. E o Nuno Mendes, a impressão que dá é que ele tá jogando meio limitado. Claro, tem a questão da gente dizer aí sobre uma temporada longa, muitos jogos e etc. Jogou até o final da Champions League. Enfim, tem essa questão. Mas a impressão que fica, até porque ele veio sendo substituído no último amistoso contra a Nigéria, mais uma vez foi substituído, e a impressão que joga que passa é que tá com realmente uma limitação, porque também não fez uma grande partida, né? E aí Portugal se viu nesse estado e vai passando o tempo e o nervosismo vai começando a tomar conta. Outro jogador que foi muito mal no primeiro tempo, inclusive, é o próprio Bernardo Silva. Que assim, a gente tem que falar também que se dependesse dessa partida, o Real Madrid provavelmente não teria assinado com ele. Porque tentou fazer esse papel mais de meia por dentro para ajudar na criação e para o João Cancelo atacar o corredor também, mas nem João Cancelo estava tendo essas espetadas, nem o Bernardo Silva estava trazendo o jogo de 1 para 1 e nem participando da criação. E aí fez muito parte disso se tornar um jogo monótono. E aí Portugal faz as movimentações, tira o Bernardo Silva, coloca o Francisco Conceição, que é um ponta que entrou muito bem, acho que precisou e foi muito mais incisivo, acredito, para Portugal. É interessante a mudança e aí o Ricardo Martins merece a pontuação porque fez substituições significativas para mexer realmente com o jogo, entender o que precisava. O próprio Nuno Mendes sai também no intervalo e aí o Cancelo vem para a esquerda e aí faz um papel mais interessante, ainda que com bola o Cancelo esteja muito mal. Mas o Semedo entrou bem junto com o Francisco Conceição, né? Acho que no segundo tempo as jogadas mais incisivas passaram pelos dois. E a criação muito acontece, né? Tem até aquele passe do Francisco Conceição, a bola para trás, acaba gerando uma boa oportunidade. O Cristiano Ronaldo, fiquei com a impressão, inclusive, de que ele escuta o Bruno Fernandes, porque parece o Bruno Fernandes ter recebido, e esse passe parece ter sido para o Bruno Fernandes, porque ficou muito mais atrás pro Cristiano Ronaldo, e ele não viu, né, obviamente. E aí parece ter escutado o Bruno Fernandes, pedido essa bola, e o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo até hesita, né, o chute sai até meio estranho, ele parece que chuta tirando o pé da bola, porque parece ter escutado alguma comunicação. E aí foi muito dessas jogadas de Portugal, foi muito pouco para Portugal, como eu disse, ficou muito monótono. Até porque, eu diria, passou muito por isso. E aí o Portugal se pressiona muito, acredito eu, para colocar Cristiano Ronaldo dentro da partida, seja através desses cruzamentos que acabam ficando previsíveis, ou seja nas poucas jogadas de perigo que acaba tendo Portugal também. E aí você coloca uma pressão desnecessária entre os seus jogadores, que, por exemplo, nessa bola do Francisco Conceição, ele poderia ter optado pelo chute para o gol, mas optou pelo toque. O toque acabou sendo ruim no final das contas também, e aí acabou desperdiçando uma boa oportunidade de Portugal. Difícil, acredito que, óbvio, nenhuma seleção vai começar a todo vapor. A gente lembra também que a seleção da Argentina, que foi campeã na última Copa, começou perdendo uma partida para a seleção da Arábia Saudita e aí depois ganha essa casca, e pode ser interessante até para trazer esse alerta também, né? Precisamos entregar mais. Nós somos uma das melhores seleções do mundo, temos o melhor meio-campo do mundo, mas precisamos de algo a mais, precisamos de mais movimentação, precisamos ligar esse alerta, porque só o favoritismo não vai te trazer uma Copa do Mundo. E aí, até falando sobre Cristiano Ronaldo, é um prazer novamente vê-lo dentro de campo em mais uma Copa,
chegou, bateu o recorde aí, igualou o Messi, só eles dois agora estão com 6 Copas do Mundo disputadas. E o Cristiano Ronaldo, obviamente, não é o Cristiano Ronaldo que a gente viu perfilar na Champions League, até porque tem muito mais idade. E, assim, dependeu muito da criação, eu diria, de Portugal, que foi muito fraca. E aí ele se viu sem muitas alternativas. Até tentou participar um jogo, parece que se viu limitado ali, tentou participar um pouco mais do jogo, tentou movimentar, apareceu para dar um toque aqui, o outro ali. Em certo momento até saiu da área, colocou o Nuno Mendes em boas condições de criar uma jogada, o Nuno Mendes ganha no corpo, toca para o meio, mas a seleção do Congo afasta o perigo. E aí acabou que ficou muito nisso, o Cristiano ficou muito dependente. No pouco que tentou sair da área e poderia ter saído mais da área para ajudar, conseguiu ajudar, mas ficou muito por pouco por ser o Cristiano Ronaldo. E aí realmente vai ficar difícil. Mas assim, pode ganhar essa casca, pode ligar esse alerta. Como eu disse, nenhuma seleção vai ganhar, por mais que todo o favoritismo do mundo chegue com toda essa relevância no mundo, não vai ganhar todos os jogos da Copa. Serve tanto para a Espanha, serve para a França e serve também para Portugal, para o Brasil, para a Inglaterra, para todas as seleções favoritas. Como é dito, né, inclusive, não importa como começa, importa no final das contas quando termina, como termina, né? Enfim, se você chegou até aqui, viu o vídeo até aqui, peço para que você se inscreva novamente, peço para que você deixe o seu like também. Novamente, se você também curte muito conteúdo, me siga nas outras redes sociais, que sempre ajuda bastante. Eu deixo elas aqui na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto.